Distopia. Se você, assim como eu, tem a impressão de que essa é uma daquelas palavras que está na boca de todo mundo já faz um tempo, você provavelmente não está errado. Uma busca rápida no Google Ngram Viewer, o mecanismo de pesquisa de ocorrência de termos da Google, mostra um aumento vertiginoso no uso do termo distopia a partir da década de 80. É possível perceber esse movimento claramente na cultura popular. São inúmeros os filmes, livros, jogos que tematizam aquilo que geralmente compreendemos como distopia, imagens de um futuro em crise ou pós-crise, em que as coisas deram errado. Governos autoritários ou teocráticos, ou os dois, fome, vírus mortais, radioatividade intolerável, vigilância total, hecatombes nucleares e ambientais, etc. E quando parece que as coisas já deram errado? Quando a distopia não parece mais algo do futuro, mas do presente, ou até do passado? Do you know what a copy is? As in a copy of something. Of course I know what that is. Well, that's what you are. Isso nos põe a refletir sobre a relação entre distopia e temporalidade, e nos permite perguntar algumas questões importantes sobre a relação entre distopias e crises, e entre distopia e história. Na tentativa de responder essa e outras questões, o Laboratório de Estudos de Teoria da História e Historiografia, o LETES, e o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Teóricos, o NIET, em parceria com o portal HH Magazine, apresentam essa série, cujo objetivo é reunir especialistas da área, do Brasil e do exterior, para tratar de aspectos específicos relacionados à atual pandemia, a partir do ponto de vista próprio da teoria e história da historiografia. Hoje, em plena pandemia, pela internet e durante um significativo avanço autoritário do governo brasileiro, Tainá Marino entrevista o professor Júlio Bentivolio sobre a relação entre crise e distopia. Obrigada, professor Júlio, por ter aceitado o convite para mais uma entrevista da série Crise e Historicidade. Ele que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenador do Laboratório de Estudos em Teoria da História e História da Historiografia e autor do livro História e Distopia, a Imaginação Histórica no Alvorecer do Século XXI, que eu tenho aqui a primeira edição e já se encontra na segunda edição pela editora Mil Fontes. O tema da entrevista de hoje é Crise e Distopia. Professor Júlio, como você define distopia? E qual a relação entre distopia e história? Olá, Tainá, obrigado pelo convite de vocês para poder falar aqui hoje. Então, eu procuro definir distopia com uma certa liberdade criativa, digamos assim, não é? Mas seria importante pensar em termos de historicidade do conceito, né? A primeira vez que o termo aparece, que o neologismo distopia aparece, foi no século XIX, no debate político do século XIX, associado a uma ideia de mau lugar. Então, a distopia foi usada, uma palavra usada, como um antônimo para utopia. Utopia, por sua vez, já é um vocábulo criado no século XVI, na obra do Thomas More, a Utopia, e que do século XVI para diante se aproximou muito do vocabulário filosófico e adquiriu uma conotação de um lugar no futuro, não é? Um lugar idealizado no futuro, projetado no futuro, um bom lugar, né? A utopia como lugar, digamos assim, desejado. Eu percebi que havia uma enorme profusão de filmes distópicos, de histórias distópicas nos quadrinhos, na literatura, e que, de algum modo, os historiadores estavam meio que alheios a uma preocupação, digamos assim, de mobilizar esse conceito que, no caso específico da distopia, do século XIX para cá, ficou muito associado à literatura, não é? De algum modo, a distopia seria um subgênero da ficção científica, mas também a ciência política e a filosofia já haviam mobilizado um pouco o uso do conceito da distopia como um mau lugar, como um lugar ruim, associando um conjunto variado de expressões, não é? Ou de representações. Então, distopias totalitárias, tecnológicas, sempre associada a uma ideia de controle, a uma ideia de autoritarismo, de violência, não é? Então, a distopia associada a uma ideia de lugar ruim. Então, o que eu fiz foi pensar esse conceito de um modo diferente, de maneira que ele pudesse ser trabalhado no interior da teoria da história. Então, o meu caminho foi um caminho mais etimológico e um caminho mais epistemológico. E pensando, digamos assim, a distopia em duas frentes. Uma delas seria a distopia enquanto o passado, um lugar no passado, não é? E, em segundo lugar, pensando a distopia como uma forma da imaginação histórica,
do nosso tempo. O que eu fiz foi definir o conceito como um deslugar. Então, diferentemente do Marc Augé, que tem lá o seu livro célebre sobre os não-lugares, e um não-lugar é um lugar onde há um choque de identidades diferentes, de diferenças, pensando a ideia do aeroporto, do shopping center, né? Um lugar de passagem, de transição, eu, do meu lado, né, imaginei que pensar a distopia como um deslugar, para os historiadores, seria muito mais produtivo. Né? Por que um deslugar? Porque eu estava pensando na questão do passado como algo que se desloca, como um passado que não pode ser fixado. Não é? O prefixo diz, ele tem duas linhagens etimológicas, uma no caso dos gregos, né, e uma outra como um prefixo latino, romano. E em ambos, o que a gente detecta é que eles podem tanto significar uma divisão, uma cisão, um estado ruim, não é? Um estado físico ruim, uma má condição. Eu pensei de uma forma mais livre, como um deslocamento, como um deslugar. Então, o passado como um deslugar, como algo que se desloca. Em relação à utopia e distopia, eu gostaria de salientar, né, que o que para muitos é uma utopia positiva, para outros, o entendimento é diverso, é uma distopia. Então, peguemos o caso do Manifesto do Partido Comunista, que é um texto que tem ali uma utopia política, que para uns é uma utopia política desejada, mas para outros grupos e instituições é o oposto disso, seria uma distopia. Então, é algo que aparece um pouco no meu pequeno livro, mas que eu gostaria de convidar a todos aí que nos acompanham nessa conversa, que pensem sobre isso. Quer dizer, que o que para muitos aparentemente possa ser uma distopia, para outros é uma utopia. Então, vejam o caso da política brasileira no presente, em que se fala muitas vezes em criar um novo ato institucional número 5, de fechar o Congresso e o STF, como se isso fosse uma resposta para a crise, né, que vivemos, ou para a pandemia. Então, são medidas que para alguns seriam utópicas e benéficas, e que para outros são distópicas, são totalitárias, são autoritárias. Então, eu vejo como muito positivo, como um saldo muito, muito benéfico, a gente pensar sobre essas questões e trazer um pouco mais a distopia para o âmbito das nossas conversas historiográficas. A utopia, eu argumento, não é uma representação, mas uma operação calculada para estabelecer os limites de nossa própria imaginação do futuro, as linhas além das quais não parecemos capazes de imaginar mudanças em nossa própria sociedade e em nosso próprio mundo. Seria isso, então, uma falha de imaginação ou simplesmente um ceticismo fundamental sobre as possibilidades de mudança como tal? Não importa o quão atraentes sejam nossas visões sobre o que seria desejável transformar. O declínio das utopias é, portanto, um arranjo entre esses aspectos. O enfraquecimento da historicidade, ou do sentido do futuro, uma convicção de que as mudanças fundamentais não são mais possíveis, por mais desejáveis que sejam. Esses espaços utópicos são, portanto, totalidades, qualquer que seja a sua escala. Eles são simbólicos de um mundo transformado e, como tal, devem colocar limites, fronteiras entre o utópico e o não utópico. É com esses limites e com essa estrutura de enclave que qualquer crítica séria à utopia começará. Se a distopia embaralha, então, as fronteiras entre passado, presente e futuro, por conta da sua natureza deslocada, de deslugar, né? O que significaria para a historiografia acolher como seu objeto um passado distópico? Em outras palavras, como circunscrever um passado distópico se a distopia obscurece as fronteiras temporais? Essa é uma boa pergunta, né? No meu livro, História e Distopia, eu detectei um sintoma interessante de que, se por um lado as utopias muitas vezes projetavam mundos ou espaços no futuro, então é um presente que se abre para o futuro numa perspectiva otimista, positiva, não é? Muito embora nas entrelinhas desses livros utópicos, dessas utopias do século XVI, XVII, XVIII, XIX, haja ali uma crítica social e política latente, não é? Então, é um mundo desejado, mas é um mundo desejado que olha para o presente e faz um diagnóstico não muito positivo das instituições políticas, da vida social, da moral. As utopias, do ponto de vista da temporalidade, se interessavam pouco pelo passado, mais pelo presente, mas sobretudo pelo futuro. Em relação às distopias, a gente vê uma liberdade um pouco maior, uma liberdade absoluta dos autores
em relação à mobilização do tempo, dessa temporalidade passado, presente e futuro. Portanto, muitos autores localizam distopias no passado e não exatamente no presente. Muitos autores, às vezes, manifestam uma descrença, uma desconfiança ou um medo em relação ao futuro, portanto, negativam, não é? Essa projeção temporal em relação ao amanhã. Então, as utopias costumam ser mais céticas, mais críticas em relação ao futuro e fazem um diagnóstico muito radical e negativo em relação ao presente. Esse presente do futuro é algo ruim, é algo negativo, é algo em dificuldade. E mais do que isso, em muitas dessas distopias, parece que a mudança, que a ruptura, é quase que uma impossibilidade. Então, de algum modo, haveria aí uma diferença radical, não é? Da utopia, que vê a mudança, o novo ou o futuro como algo bom, e as distopias que, por seu lado, talvez fizessem isso de uma maneira negativa. Mas na sua pergunta, você diz que, bom, se essas fronteiras estão embaralhadas, não é? Então, como é que a gente consegue circunscrever esse passado distópico? Então, é bom tentar clarear isso, né? O que eu chamo de passado distópico é no sentido de tentar romper com uma visão ingênua ou uma visão de um passado utópico, esse passado utópico dos historiadores que estão informados por uma imaginação histórica modernista. Ou seja, os historiadores comprometidos com uma visão da história enquanto uma ciência que vai encontrar o passado, ou vai revisitar o passado, ou vai descobrir algo no passado, explicar algo que aconteceu, não é, no passado, essa historiografia tradicional vê o passado como algo utópico. É uma utopia de imaginar que isso vai ser possível, né? Localizar uma verdade no passado, fixar um passado. Então, o passado distópico, para mim, é esse passado enquanto deslugar, em deslocamento, porque ele não está fixo. É um passado que é presente, muitas vezes, é um passado que não passou, ou é um passado que nós tentamos forçá-lo como algo que tenha passado, mas que ele continua produzindo, de algum modo, efeitos, que podem ser mínimos, mas que, de algum modo, reverberam no presente. Mas, sobretudo, e aí pensando numa outra perspectiva, vinculada à questão da representação histórica, nós temos um passado que é um deslugar, porque ele é um conjunto de camadas sobre uma determinada época. Pensemos, por exemplo, em 1789. Né? Quando a gente fala 1789, automaticamente as pessoas pensam Revolução Francesa, mas poderiam pensar um monte de coisas que aconteceram naquele ano de 1789. Mas fiquemos no caso da Revolução Francesa, e aí veja como isso já é uma distopia, é um passado exercendo um poder tirânico, ou um determinado passado histórico que exerce uma tirania, não é? De uma visão europocêntrica da história sobre toda a história mundial. Mas vá lá, pensemos em 1789. Quantos testemunhos temos daquela época, quantos vestígios, quantas imagens? Quantos livros foram produzidos sobre o 1789 na França, sobre a Revolução Francesa naquela época, e quantos foram sendo construídos no futuro? Então, o passado distópico, para mim, como um deslugar, são essas imagens construídas nesses discursos daquela época e nas obras que são também vazadas ou que analisam aquela época e que vão construindo um conjunto de imagens sobre o que é 1789. Mas elas nunca vão se decalcar, elas nunca vão se equivaler ao que é ou ao que foi 1789. Portanto, é um deslugar e, portanto, é o que eu chamaria aí de passado distópico. Essa foi a primeira parte do segundo episódio da série Crise e Historicidade. Se você se interessa pelos nossos vídeos, dê uma força deixando seu like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Aproveite e se inscreve também no canal do Niet e no canal do Let's aqui no YouTube e segue a gente nas outras redes sociais. Os links que você precisa estão todos na descrição desse vídeo. Lá também está o link para adquirir o livro do Professor Júlio, publicado pela editora Mil Fontes. Até logo!